Boa noite. A reforma trabalhista entrou em vigor no sábado, dia 11 de novembro de 2017, com diversas alterações na CLT, consolidações das leis do trabalho. O principal ponto é o chamado Acordo sobre o Legislado, que é a possibilidade de que empregador e trabalhador estabeleçam regras próprias dependendo da realidade local e da demanda de trabalho. Essa lei foi sancionada por Michel Temer, um assunto ainda muito polêmico pela população. No quadro Perguntas e Respostas, teremos entrevistas com representantes de recursos humanos da Faculdade Pitágoras, em Feira de Santana, Bahia. Estaremos falando com a Samara Moraes sobre jornada de trabalho, Isla Santana sobre banco de horas e Tayane de Jesus sobre contribuição sindical. Ambas estarão esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Moraes, como era a jornada de trabalho? Boa noite. A jornada é limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia. Como ficou? Como ficou? A jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais ou 48 horas com as horas extras e 220 horas mensais. Isla Santana, como era o banco de horas? O dia trabalhado pode ser compensado em outro dia, em que não exceda o período máximo de 1 ano. A soma da jornada de trabalho prevista, ela tem limite de 10 horas diárias. Como ficou? De horas, ele pode ser pactuado de acordo individual escrito e ele pode ser compensado no mesmo mês em que ele foi realizado. Se ele foi realizado no mês de abril, ele tem que ser compensado no mês de abril. Tatiane, como era a contribuição sindical anteriormente? Oi, Ana. Bom, a contribuição sindical, ela era de cunho obrigatório. Seu pagamento era feito uma vez por ano e era equivalente a 1 dia de trabalho. Como ficou? Bom, Ana, a contribuição, ela se tornou optativa, ou seja, o trabalhador que ele quiser contribuir, ele deve dar uma autorização expressa, expressando o seu desejo de estar contribuindo para os sindicatos. E como os funcionários reagiram a essa mudança? A reforma trabalhista, ela vem sendo, sim, abraçada pelos trabalhadores, principalmente o fim da contribuição sindical, pois isso faz com que os sindicatos eles saiam da sua zona de conforto e vão ser mais ativos frente aos direitos dos trabalhadores. E agora é uma questão de mérito. Os sindicatos que são atuantes, que são fortes, eles não vão fechar as portas porque a contribuição não é mais obrigatória. Agora, em fevereiro, nós tivemos um exemplo muito bom disso, que foi o Sindicato dos Metalúrgicos. Eles captaram 78% de contribuições de empregados. Então, assim, um sindicato que ele é forte, que ele é atuante, ele não vai perder seus contribuintes. Em relação a... E agora que a contribuição não é mais obrigatória, o que acontece se for descontado, se esse valor ele for descontado do seu pagamento sem a sua autorização, você deve procurar o seu empregador, conversar com ele, explicar que agora com a nova reforma trabalhista, o sindicato ele só pode captar a sua contribuição caso você tenha permitido. E se você não deu essa permissão, a empresa ela deve sim ressarcir o seu dinheiro. Caso você converse com ele e não tenha êxito, você pode sim procurar uma orientação jurídica ou até mesmo a Justiça do Trabalho, caso esse problema ele não seja resolvido. E assim encerramos o nosso jornal virtual. Para todos, uma ótima noite.